Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Vamos começar a segunda falando de política? Porque na semana passada foi suspensa a moratória da soja. Houve aí uma mobilização do setor juntamente com a base política lá em Brasília e eles conseguiram suspender. Teve outras movimentações em Brasília muito importantes, como a CPMI do INSS e também o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, o senador licenciado Eduardo Bolsonaro. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com a querida Coronel Fernanda, que ela é deputada federal e ela é uma das grandes protagonistas de algumas mobilizações dessas que eu te falei aí, tá bom? E aí, Coronel, tudo bem? Bem-vinda de volta ao podcast. Obrigada por a senhora ter achado uma brechinha para vir aqui. Obrigada, Grace. Eu fico feliz da gente poder falar para a população de Mato Grosso do que nós estamos fazendo lá em Brasília. Ô, Coronel, eu lembro que quando surgiu a ideia essa situação da moratória da soja, o setor se mobilizou bastante, deputados estaduais, deputados federais, e agora foi suspenso. O que aconteceu lá na Câmara que vocês conseguiram derrubar? Em 2022, me foi demandada a questão da moratória. E ali a gente começou a fazer trabalho para entender o que era a moratória, o que ela estava causando. Realizamos desde 2022 até final do ano passado inúmeras audiências públicas, tanto em Brasília quanto aqui em Mato Grosso. Ouvimos todos os lados, todos os setores e entendemos que o jogo, apesar da gente ter tentado inúmeras vezes, né, um acordo com a Abiov, a ANEC e as empresas signatárias da moratória, elas não saíram como nós queríamos, porque toda vez que a gente falava em extinguir a moratória, eles entendiam que era viável, que era necessário, mas eles não tinham coragem de assumir isso. Uhum. E sempre colocava, não, se a gente acabar com isso agora, as ONGs vão vir em cima da gente. Então ficava nesse empurra-empurra, né? E quando foi no mês de julho, nós começamos, eu e a equipe técnica que me auxilia, começamos a trabalhar numa forma de também começar a responsabilizar a Abiov e a ANEC, que não tomavam providências, não podiam ficar reféns de ONGs, né? Porque o prejuízo estava sendo do produtor. E ali nós fizemos várias denúncias, encaminhamos através de requerimentos feitos na Comissão da Agricultura, no qual eu faço parte também, solicitando uma investigação por possibilidade de formação de cartel. E fizemos todo um embasamento, protocolamos no TCU, protocolamos no CAD, né? E, graças a Deus, deu certo. Nós fizemos só no CAD, eu fiz mais de 4 reuniões. Uma, eu convidei a bancada de Mato Grosso para fazer parte comigo, a bancada de Mato Grosso, uma parte da bancada de Rondônia foi nessa reunião. As outras reuniões, eu fiz só eu e a equipe técnica, né? Uhum. E conversamos tanto com o presidente do CAD, como o superintendente, o superintendente responsável pela avaliação, apresentamos defesas. Depois que eu apresentei o requerimento, a denúncia, várias outras instituições entraram como amigos da causa, como a ProSoja Mato Grosso, a ProSoja Brasil, a CNA, né? E tantas outras entraram como amigos da causa. E nós começamos a trabalhar junto. A CNA disponibilizou um técnico, a ProSoja Brasil, a ProSoja Mato Grosso, mais 2 técnicos já fazem trabalho junto comigo. E ali começou o nosso trabalho. Trabalho de formiguinha, quieto, sem fazer muito alarde, buscando com que o resultado saísse como nós queríamos, o que aconteceu essa semana que passou. E saiu a decisão do CAD, além deles abrirem um inquérito, que agora vai para o plenário, né, para ser indicado quem vai conduzir esse inquérito. Ele também deu uma ação preventiva determinando a suspensão do CAD enquanto estiver ocorrendo o inquérito. A moratória, suspensão da moratória. A suspensão da moratória enquanto estiver ocorrendo o inquérito, né? Mas isso já foi um avanço, porque poucos fatos dessa magnitude acontecem lá no CAD, né? Tem que ser algo muito, muito preciso. E graças a Deus, eu quero agradecer a todas as entidades, porque eu comecei o trabalho e elas acreditaram no trabalho. E
andamos juntos. Uhum. Isso foi importante. Muita gente não acreditou. Esse ano eu sofri inúmeras pressões, porque tanto a Biov como a NEC estavam mandando interlocutores através de senadores para que eu fosse retirar a denúncia, porque só eu poderia retirar a denúncia. Como eu fui a que protocolou, só eu poderia ir lá e solicitar essa renúncia. Ou fazer um acordo. Então, as empresas, essas grandes empresas, como a Biov, qual que é a outra? A NEC, que então, são as associações. Pressionando ali a senhora para retirar. Eles queriam que eu retirasse. Do CAD. Do CAD. Uhum. Do CAD, do próprio TCU. TCU não saiu a decisão ainda. Nós estamos aguardando a decisão do TCU. E, não, como eles não conseguiram, comigo não tem isso. Eu não tenho esse... Quando eu assumo a responsabilidade, eu jamais vou tomar uma decisão sozinha. Primeiro, porque as minhas ações elas são construídas em várias mãos. E eu preciso também da anuência de todo mundo. E isso foi um prejuízo para a Biov e para a NEC. Eu não tomo decisão sozinha, né? Uhum. E foi pressão para todo lado e eu me mantive firme, não cedi para ninguém. E o resultado do meu requerimento, da minha denúncia, está aí, foi aberto esse inquérito, vai ser aberto o inquérito e já está suspenso a moratória no Brasil inteiro, não é só no Mato Grosso, a decisão é para o Brasil inteiro. Então, eu estou muito feliz, todos os dias agora estou recebendo agradecimento de produtores rurais do Brasil, de Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Pará. Então, isso para mim é importante porque demonstra o reconhecimento do meu trabalho. Perfeito. Deputada, e essa decisão do TCU pode derrubar a suspensão do CAD ou não? Não. São coisas distintas. A do TCU é para ela apurar, porque o que acontece? Com as ações da Biov e da NEC em relação à moratória, os produtores rurais foram proibidos de ter acesso a financiamento com juros mais baratos. Lembrando que esses financiamentos são feitos com dinheiro público, não é com dinheiro privado. Entendi. É com dinheiro público que é disponibilizado para esse fim. E isso causou um prejuízo muito grande, porque os produtores tiveram que pegar empréstimos, financiamentos em bancos ou em outras entidades financeiras com juros muito altos. É um prejuízo para o produtor. O produtor hoje ele é a base da economia do nosso país, em todos os estados, seja de grãos, seja de frutas, de todo. Hoje o Brasil ele tem um grande respaldo do agronegócio. Agora sim, além da suspensão, o CAD informou que abriu inquérito. Isso. E aí a senhora está apontando que é um cartel isso. Isso. É um cartel? Como que seria? O estudo que nos foi apresentado através das entidades e que o próprio CAD aceitou, há indícios fortíssimos de cartel, né? Porque eles, de certa forma, o que eles faziam? Eles impediam os produtores rurais de venderem o seu produto, a sua soja, no preço que deveria ser pago, né? E aí eles determinavam fugiu a palavra certa aqui agora, um impedimento para que as empresas... Então, eles formavam... Todas essas signatárias das trades, elas pagavam somente para proprietário A e não para o proprietário B. E a gente sabe que estava ocorrendo que quando havia um proprietário que teoricamente estaria sofrendo embargos, a palavra certa é embargos, por parte da Biov, terceiros iam lá e compravam aquelas sementes, aquela produção por um valor muito menor, porque o produtor se colocava na situação de vulnerabilidade e depois a própria trade pegava aquela semente. Tipo assim, vou deixar você no canto, quando passar, você vai me procurar e vai ter que me vender. Vai vender mais barato. Você não pode vender legalmente, mas você vai ter que vender para terceiros, entendeu? Isso é um prejuízo, não pode acontecer. Até porque nós temos uma lei. O Código Florestal, ele está em vigência, ele é nosso, ele é o código mais rígido do mundo. Os produtores, para realizar a abertura de suas áreas, eles respeitam o Código Florestal. Por que eles estão sendo penalizados por um acordo privado? Né? Então, a gente tem que valorizar os produtores, porque eles cumprem a lei, protegem o meio ambiente, preservam o meio ambiente. Se você for hoje numa propriedade, você vai ver que lá naquela propriedade ele tem a área de preservação, ele tem a área onde ele pode cultivar, ele fiscaliza, ele cuida. Então, isso aí a gente tem que reconhecer dos produtores rurais.
Maravilha, deputada. Ficou bem claro. Agora, uma vitória que vocês tiveram semana passada foi a CPMI do INSS. O senador, deixa eu ver aqui, o senador Carlos Viana, lá do Podemos, de Minas Gerais, vai ser o presidente da CPMI. Como que foi essa articulação? No jornal saiu assim que a oposição venceu. Tem até um vídeo da senhora que mostrar a senhora lá comemorando junto com a sua base esse momento. Vão investigar, então, o rombo do INSS? Então, nós estávamos... quando eu fiz a propositura da abertura da CPMI do INSS, era para que a coisa acontecesse de forma clara, responsável, e que a gente chegasse realmente de quem causou tudo isso, quem foram as pessoas, qual é o verdadeiro prejuízo, quem são as vítimas atingidas. Esse era o objetivo, né? E aí o governo veio, através do Senado, e colocou o senador Omar Aziz para ser presidente. Aí veio o presidente da Câmara, me coloca o deputado... fugiu o nome dele aqui agora. Já a senhora lembra. Reis, alguma coisa assim. Aires, não sei o que lá, Aires. Só que nenhum dos dois sequer assinaram o pedido da CPMI. Eles não queriam investigação, né? E nós ficamos aí agora, vamos fazer parte, vamos apresentar tudo que nós precisamos, vamos lutar, não vamos desistir. E aí, na noite que antecedeu a abertura, porque assim, por mais que eles foram indicados, era necessário a aprovação do colegiado ali, né? Dos deputados e senadores que foram escolhidos para fazer parte da CPMI. E aí a gente organizou o líder Sócine, que é o líder nosso lá na Câmara Federal, mais o líder do Senado, que é o Rogério Marinho, senador Rogério Marinho, articularam, negociaram durante a madrugada toda e acabou que nós tínhamos mais votos do que a turma da esquerda. Só que eles não esperavam isso. Eles estavam tão de salto alto, tão dono de si, que eles não imaginaram. Eles estavam achando que a gente tinha aceitado isso de forma calada, né? E ontem foi tratada uma estratégia, entramos tranquilos, calmos. Quando o senador Carlos Viana se declarou como candidato também para ocupar a mesa como presidente, todo mundo se surpreendeu. E aí nós tínhamos o senador Girão, que também tinha se colocado. Então, todo mundo estava esperando que o Girão fosse o candidato. E o Girão iniciou a fala dele e abriu mão e pedindo voto para o senador Carlos Viana. Então, isso fortaleceu mais ainda a gente. Então, quando eles viram a votação, foi surpreendente. Teve gente que saiu chorando de lá. Eu via... A gente olhava o rosto da turma do governo, desesperado, telefonema para tudo que é canto, reclamando. Eles não esperavam esse checkmate nosso. Certo. Aí tá aí. Esse será o presidente, foi eleito, né? O presidente do colegiado aí da CPMI do INSS, que vai investigar esse rombo do INSS. É o senador Carlos Viana, ele é do Podemos, lá em Minas Gerais, e ele vai fazer parte. Aí vai compor 16 senadores e 16 deputados. Isso. Já tem articulação para deputado de Mato Grosso estar nessa bancada? Eu estou na bancada, eu faço parte. Já definiu? Já, eu sou membro da CPMI. A senhora já pode adiantar alguns nomes? Quem que foi? Já está agora de cabeça eu não lembro. É porque nós somos bastante do PL, tem eu, a Bia Kiss, o Zé Trovão, Fernando... Então, nesse dia da eleição do presidente, já foi definido também... Não, já tinha se definido anteriormente. Tá? Então, perdão. Cada líder partidário fez a indicação de quais membros iriam participar. Certo. Porque abria-se a vaga. Por exemplo, o PL tinha 6 vagas para compor a CPMI. O Novo tinha 2 vagas para compor a CPMI. Então, já tinha sido realizado essa avaliação. 6 vagas, sendo 3 titulares e 3 suplentes. E aí nós já sabíamos quem ia ser da Câmara, do Senado também. Então, as pessoas já estão definidas quem são. Eu sou titular lá na comissão. Maravilha, deputada. E qual que é o próximo passo agora? O que vocês querem saber? Qual que é aí o fio da meada que vocês vão puxar desse novelo primeiro? Então, a primeira coisa é a gente saber a situação da instituição onde o irmão do Lula, né, é um dos diretores e é a instituição que mais cresceu em um ano. Ela dobrou o número de associados, assim, 1000%. Isso é uma coisa ilógica, né? Não tem parâmetros. Se a gente pegar uma associação que
que a coisa é levada de forma séria, o vínculo dessa pessoa tem que ir ainda para o INSS, fazer uma validação. Então, são inúmeros questionamentos que a gente não consegue entender. Como que ele cresceu 1000%? E ele não foi indiciado? Cadê as assinaturas daquelas pessoas autorizando esse desconto? Então, nós vamos investigar tudo isso afim. Muito trabalho pela frente. E aí, olha a cara do Randolfo. Eu percebi, ele saiu muito descontente, né? Saiu. Vocês comemorando lá, eles saíram ali por trás. Agora, sim, a gente está com a situação aí, que semana passada a Polícia Federal, vocês comemoraram algumas horas antes, né, a vitória da CPMI, e aí depois veio uma pancada, né, que é esse indiciamento aí do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, e também a operação dentro da casa do Silas Malafaia. Como que vocês, bolsonaristas, estão vendo essa mobilização? Eu tô vendo que isso aí foi um pano de fundo do próprio governo, né, porque tanto é que ficaram desesperados com a nossa ação lá na CPMI, que imediatamente os presidentes das casas foram convocados para ir na casa do governo, do Lula, né, porque isso é complicado. Nós estamos mexendo com uma caixa preta. Semana passada eu fiz uma fala lá no plenário, que eu falei, nós demos um nocaute no governo. O governo, tanto isso é verdade que, para quem estava ali na sala da reunião da CPMI, o desespero do governo em relação a eles terem perdido a direção da CPMI. Então a senhora está me dizendo que o indiciamento da PF e a operação na casa do Silas Malafaia, que está aí no vídeo, é uma resposta Com certeza. Da CPMI. Não tenho dúvida em relação a isso, é um pano de fundo, tanto é que você pode prestar atenção. De manhã, a imprensa nacional falou da CPMI, de repente, esqueceu que a CPMI, o problema da CPMI. Então, a gente vê isso como uma forma de tentar blindar agora o governo, para tirar o foco da CPMI. Mas a CPMI vai trazer um problema muito grande para o governo. Tem muita gente, as denúncias que chegam para nós, é que tem muita gente ligada ao governo envolvido. Então, aí, o Silas Malafaia está bravo, né? Falando que levaram o celular dele, que ele conversava com o Bolsonaro. Vocês, com essa questão da fase de indiciamento, para o Bolsonaro, para a justiça decretar a prisão do Bolsonaro, é muito rápido. Vocês estão trabalhando já num plano B aí, caso o Bolsonaro for preso a qualquer momento? Plano B em que sentido? Porque com o indiciamento da Polícia Federal, os especialistas falam, né, que para pedir a prisão dele pode ser muito rápido. Tá. Porque tem aí vazamento de conversas, né, que já foram divulgadas, e aí falam que, deixa eu ver aqui, apontam, por exemplo, estão acusando ele por coação na ação penal do 8 de janeiro, né? Falando que houve o golpe, que ele teve essas conversas com o Eduardo Bolsonaro. Então, tipo assim, para sair uma decisão de prisão é rapidinho. Como que vocês estão trabalhando? Ele já está preso. Não, mas ele já está preso. Então, mas o que nós domiciliar, mas só vai mudar de lugar. Mas ele já está preso. Ele está incomunicável. Então, assim, o que nós estamos fazendo é seguindo as determinações do partido, dele, das orientações que são passadas, para a gente continuar no nosso trabalho. O que nós temos lá é a obrigação de fazer o que é melhor para o Brasil. E nós temos feito isso. Essa semana que passou, por exemplo, a questão da adultização das crianças. O texto está melhor porque nós intervimos. O texto que foi apresentado era ruim, né? E nós começamos a trabalhar, a equipe do PL, 4 deputados, Nicolas, a Soraya Santos, a Bia Kiss, teve mais um, ficaram responsáveis de estar assim, em cima do texto. E eles mudaram o texto, transformaram o texto mais palatável, o mais adequado para a realidade brasileira. Então, assim, o que nós estamos fazendo é mostrando para a população. Nós estamos trabalhando para o bem. Nós não estamos aqui para fazer... todas as ações nossas, elas são planejadas, elas não são feitas de qualquer jeito, na emoção. Claro que nós temos as nossas emoções, tem hora que a gente estressa, tem hora que a gente chora, sorri, mas todas as ações que a gente faz, ela tem que ser pautada e tem que ter um objetivo. E nós vamos continuar cumprindo as pautas e os objetivos. Nós temos linhas a seguir, né? E a gente já sabe o que está... Essa previsão da prisão do Bolsonaro, agora do Silas Malafaia, a gente vê como uma forma de silenciar a direita. E nós não vamos deixar ser silenciados. Nós vamos continuar trabalhando e mostrando para que viemos. Então, é por isso que eu estou falando, eu estou batendo na tecla de ter um plano B, caso ele for preso, de ser conduzido. Por quê?
Mas o plano B de que sentido? Da direita, tipo, que vão ouvir quem? Né? Tem algo que vocês vão poder se mobilizar? Calma, não sei, acho que tudo tem seu momento. É isso que eu tô tudo querendo. a gente trabalha tudo de forma planejada. Porque assim, já tem rumores, eu não vou falar se existe ou não, porque eu não vi ainda nada oficial. Tipo, de que houve telefones pré-pagos que mandaram mensagem para ele, tipo, pode decretar aí, burlou novamente uma medida. Então, eu não tive acesso a muita coisa, mas... Vamos supor que o Alexandre de Moraes fala assim, olha, nós constatamos novamente que o ex-presidente burlou a medida da domiciliar, agora vai para cadeia. Mas isso que eu tô falando, para nós não tem... Vocês não trabalham com isso? Não tem diferença, porque ele já tá preso. A única diferença, como ele é militar, como eu sou, ele vai pro quartel. Ele vai cumprir a prisão dele no quartel. Isso que eu tô... Ele vai ter os mesmos direitos que ele tem na casa dele. Não vai poder ser negado para ele os cuidados médicos que ele tem. Então, se ele for preso, ele não é igual o Lula, que foi lá para aquele presídio. Lula não foi para presídio, Lula foi para a Polícia Federal, vivendo numa cela light lá, né? Mano, lá se fala de presídio. Lula não foi para presídio. O Bolsonaro, por ele ser militar da reserva, por ele vai para um quartel. Igual se acontecer qualquer coisa comigo, eu vou para um quartel. É um direito nosso. Mas assim... Nós estamos tranquilos, nós não podemos perder os nossos objetivos. A gente vê que o governo, de todas as formas, tenta nos diminuir ou nos enfraquecer. Pelo contrário, a gente se fortalece cada vez mais, porque nós temos a certeza que estamos no caminho certo. Entendi, deputada. Olha, queria parabenizar a senhora. A sua assessora me informou que assim que a senhora chegou, que a senhora foi premiada. Queria que a senhora falasse desse prêmio. Como a gente conversou aí no início, a senhora está bem atuante lá. Na verdade, já tem um mandato atuante, é que às vezes as pessoas não ficam sabendo. Mas agora teve aí essas duas grandes atuações que foram bem destacadas. Então, eu até fiquei surpresa, né? Porque eu recebi uma ligação na semana passada pedindo para que eu comparecesse no prêmio, né? Que é o Prêmio Foco, que eles falam que é como se fosse o Oscar da política. Que chique! Como se fala? Eles fazem uma avaliação dos melhores deputados, né? E, pelo que eu fiquei sabendo, talvez sou a primeira matogrossense a receber esse prêmio aqui, né? Porque é um novo, é uma coisa... Vamos checar, hein, Isa? Né? É o primeiro? E aí, eu quando falaram, eu achei que era trote, eu achei que era brincadeira, né? E eu fiquei mais feliz ainda, porque foi um prêmio vindo da população de Mato Grosso. Eu fui escolhida pela população de Mato Grosso, né? Então, eu estou no caminho certo. E está preparada para 2026 já? Estamos nos preparando. Se Deus nos quiser, nós estamos nos preparando, porque assim, eu tenho que sempre me dedicar. E já aproveito para falar para a população, eu vou estar um pouco ausente de Mato Grosso nesses próximos 3-4 meses, né? Porque a CPMI, ela vai começar de segunda e quinta. Então, eu já fico terça e quarta lá, vai ficar segunda, terça, quarta e quinta, e só vim na sexta-feira para Mato Grosso. Entendi. E a senhora viu que saiu aí uma pesquisa de governo, né? Piveta e o Wellington Fagundes. O que a senhora achou? Olha, eu sou partidária. Diz que vai ter até segundo turno, né? De acordo com a pesquisa. Eu sou amiga do Piveta, sou amiga do Wellington, mas eu sou partidária. Meu partido é o PL, né? E o que está se despontando dentro do partido, que já se colocou e vai vir para a disputa, é o senador Wellington. Então, eu vou estar apoiando o meu partido, é o senador Wellington, ele que vai estar vindo como nosso pré-candidato a governo. A senhora gostou? A senhora achou que está acirrado? Ou a senhora achou que o Wellington está com mais vantagem? Sua avaliação. Não, eu tenho andado, eu gosto de ouvir a população. Nas viagens que eu faço pelo interior, está bem aceito o nome dele. E a gente tem que aguardar 2026, tem muita água para correr e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Tá bom. Boa semana para a senhora, boa CPMI, né? Que nós possamos aí ter respostas que precisamos. Obrigada, viu? Obrigada. Você que ficou com a gente até agora, obrigada aí pela sua audiência. Segue a deputada federal Coronel Fernanda nas redes sociais para você acompanhar o mandato dela, ainda mais agora que tem a CPMI, ela vai postar tudo lá para a gente ficar sabendo, tá bom? Um abraço, até mais.